Ainda mais que aqui no Rio de Janeiro está uma onda da chamada chikungunya, não é? Chikungunya, né? E que são muito parecidos, né? São muito parecidos, muitos. Dengue, o chamado Zika vírus, né? Aliás, dengue, Zika vírus e chikungunya, né? Então eu coloquei antes aqui, né, só uma tabelinha, isso está no SUS, né? E foi divulgado por Carlos Brito, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, algumas diferenças entre o dengue, Zika e chikungunya, né? A parte de febre, duração, manchas na pele, né? Frequentemente denominados de exantemas e petequias, né? Essas manchas na pele, dor nos músculos, dores na articulação, intensidade da dor, edema, conjuntivite, dor de cabeça, né? Frequência e intensidade, coceira, hipertrofia ganglionar, né? A frequência, a discrasia hemorrágica e o acometimento neurológico. O que acontece aqui? Então, esses sinais e sintomas que estão listados aqui para dengue, zika, chikungunya, né, tem algumas diferenças, como vocês podem perceber, né? Por exemplo, dor nos músculos, né? Frequência, né? Tem uma frequência elevada para dengue, vamos dizer assim, mediana, né? E aqui para chikungunya, né? Dor na articulação, frequência, né? Olha só para chikungunya a frequência, né? Então tem toda uma diferença. Por exemplo, vamos pegar aqui edema na articulação, né? Por exemplo, para dengue é raro, para zika frequente de leve intensidade e para chikungunya frequente de moderada intensidade, né? Então isso aqui é só para bem didáticozinho, tá? Aqui a fonte é o Hospital São Luís, tá? Então, zika, dengue, chikungunya, tá? Lembrando que aqui a zika eles colocaram só 1 em cada 5 infectados tem sintomas, né? Então, dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele, febre baixa de 37,5, dengue, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular, dor na barriga e náusea, manchas vermelhas na pele e uma febre muito alta, né? Lembrando que você tem dificuldade na ingestão de líquidos e possibilidade de hemorragia. E chikungunya, dor muscular, dor nas articulações, manchas vermelhas na pele e inchaço, né? Principalmente nessa região aqui, tornozelo, perto do pé, com uma febre alta de 38,5. Aí pode perguntar assim: isso é uma regra? Não, tá? Isso não é uma regra, tá certo? Eu costumo afirmar que biologia é uma peneira, não segue negócio de regrinhas. Você fala, toda regra tem uma exceção. Se toda regra tem uma exceção, ela não é mais denominado regra, tá certo? E até hoje isso é uma polêmica entre os biólogos, tá certo? Mas enfim, vamos continuar aqui, né? É, então, como é que a dengue, né, chega ao continente americano, né? Como é que se dá essa chegada do dengue, né, ao continente americano? Bom, é, isso daí tem a ver com o histórico, né? Com o histórico. Por quê? Com o histórico, né? Tem a ver com o histórico porque justamente, né? Justamente, né? Ela é uma epidemia, justamente que vem acontecendo no Brasil desde 1986, né? Todo mundo conhece esse mosquito, principalmente por causa daquelas listras brancas na, nas suas patas, né? Nas suas patas. Mas o que vai acontecer? A teoria mais aceita, né, indica que
que o Aedes, né, justamente originário da África, né, e teria se disseminado para a Ásia, né, e o continente americano por embarcações, né, embarcações que aportaram, né, no Brasil para o tráfico de escravos, né. Então, por conta da febre amarela, de transmissão urbana, a partir da década de 30, uma grande campanha para essa erradicação do Aedes foi deflagrada no Brasil, em outros países também do continente, com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde e da Fundação Rockefeller, né? E isso são dados, tá, do IOC, do Instituto Oswaldo Cruz, tá certo? Então, o que vai acontecer aí, né? O que vai acontecer aí? Por conta, né, por conta disso tudo, né, foi alcançada na década de 50 essa erradicação do mosquito, né, donde se colocou o quê? Não vamos ter mais problemas, né, já não seria uma realidade 2 décadas mais tarde. Então, algumas pesquisas que foram realizadas naquele momento mostraram que apenas as pessoas acima de 50 anos apresentavam os anticorpos para dengue, né? O que não era verificado entre os mais jovens, né? Isso, vários pesquisadores divulgaram isso. Então, este dado sugere o quê? Ele sugere que ocorreu um período de ausência de casos de dengue entre a população brasileira. Mas o que aconteceu aí, né? Por que ele voltou? Né? O que aconteceu aí? Bom, sobre o retorno dessa, vamos dizer assim, né, dessa praga urbana, então o retorno desse mosquito ao Brasil após essa erradicação, vamos dizer assim, né, os entomologistas observam, entomologista é parte de quem estuda insetos, tá certo? Observa que essa erradicação não recobriu a totalidade do continente americano. Então, o que aconteceu? Assim, o Aedes aegypti permaneceu em áreas como Venezuela, sul dos Estados Unidos, né, as Guianas, Suriname, além de toda a extensão insular que engloba parte do Caribe, Cuba. Então, a hipótese mais provável é de que tenha acontecido a chamada dispersão passiva de vetores, através de deslocamentos humanos marítimos ou terrestres. Perfeito? Então tá aí. Aqui é justamente a imagem demonstrando, né, a trajetória do dengue, né, que eu acabei de falar aqui, né? Bem didáticozinho para todo mundo entender, né? Agora, o histórico, né? O histórico. O histórico já é um pouquinho, vamos dizer assim, mais complicado, né? Mas nada que não dá assim para dizer, não vou entender. Não, muito fácil. Existem 4 tipos, na verdade 5 tipos, tá certo? 5 tipos, né? Mas aqui eu vou focar nesses 4, tá certo? Por quê? Os estudos realizados por pesquisadores japoneses do Exército dos Estados Unidos da América durante também após a Segunda Grande Guerra, possibilitaram a comprovação da etiologia viral do dengue, com isolamento de 2 tipos sorológicos do vírus, tá certo? 2 tipos, para vocês entenderem, né? O DENV1 e o DENV2. Os vírus, já no caso DENV3 e o 4, foram isolados por um pesquisador, na época, né, o Sr. Hammond et al., quando estudava a etiologia das epidemias de febres hemorrágicas que estavam ocorridas nas Filipinas e na Tailândia na década de 50. Então, o que acontece aí? Embora com relatos desde meados do século XIX, também início do século XX, a circulação dos vírus dengue no Brasil só foi comprovada em 82. Olha só vocês, eu repito,
ela só foi comprovada em 82, quando foram isolados os sorotipos, o dengue 1 e o 4, isso em Boa Vista, tá? Em 86, foi isolado o dengue 1, aqui no Rio de Janeiro, sendo notificados casos fatais confirmados laboratorialmente. E a dispersão desse sorotipo foi responsável por várias epidemias em diversas regiões do Brasil. Diversas. Com a introdução do dengue 2, também no Rio de Janeiro, né, confirmou-se o primeiro caso documentado de dengue hemorrágico por esse sorotipo, com aparecimento de formas graves também em outras regiões. Houve a partir daí uma mudança na epidemiologia do dengue no Brasil, com a notificação de casos de dengue hemorrágico e óbitos em quase todos os anos. Em janeiro de 2001, foi isolado o dengue 3, né, no município de Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, o alerta de que a introdução desse sorotipo representava uma ameaça, ou, melhor dizendo, uma nova ameaça à saúde pública, com a possibilidade de novas epidemias, se confirmou no verão de 2002, quando ocorreu a mais grave epidemia de dengue no país, com cerca de 800 mil casos notificados. A dispersão do dengue 3 foi rápida e alcançou todos os estados brasileiros nos quais já circulavam o vírus 1 e 2, exceto em Santa Catarina, onde só havia registro de casos importados, né? Então, a cada ano, a gente estima o quê? Que ocorram entre 50 e 100 milhões de novas infecções, além de 500 mil novos casos de dengue hemorrágico registrados em todo o mundo. Ah, professor, dengue hemorrágico, dengue clássico, tem diferenças nisso daí? Né? Não, não tem, né? Eu escutei algumas historinhas. Calma, eu vou chegar lá, tá certo? Então, no Brasil, sucessivas epidemias de dengue vêm ocorrendo desde 1986, causando mais de 3 milhões de novos casos, 3 milhões de novos casos e cerca de 6 mil de dengue hemorrágico, né? Eles pertencem à família Flaviridae, tá? Família Flaviridae, ao gênero Flavivírus, né? Esse gênero reúne cerca de mais ou menos 53 espécies. Continuando aqui o histórico, né? Então, justamente, eu já citei, né, o estudo por pesquisadores japoneses e do Exército, essa parte aqui também do isolamento, da circulação e assim por diante. Aqui os dados realmente são antigos, tá? Isso daqui foi até apresentação em colégios e etc., né? Mas dá até para comparar, tá? Depois eu vou pegar os dados atualizados, né? Isso aqui é a Secretaria de Vigilância e Saúde. Os municípios não infestados, isso em 95, olha só, os infestados. Então dá para perceber aí, né? Que a coisa tem uma gravidade, né? Tem uma gravidade. Aqui só para comparar, de 95 para 2006, né? Olha só, nós tínhamos 1.753 municípios infestados e aqui 3.970 em 2006, né? Bastante, né? Um crescimento assim preocupante. Aqui os depósitos predominantes, ou seja, onde é que eles estão mais assim depositados, né? Onde é que eles ficam mais? Em pneu, tambor, né? Então dá para perceber em amarelo, né? A parte de tambor, tanque, barril, tinas, tonéis, né? Aquelas coisinhas de barro. Então, quando a pessoa fala, o vasinho de planta, é importante? É importante. Mas eu vou falar aqui também, você tem que cobrir aquilo dali totalmente com areia. E já tem estudos que demonstram que não é só a água parada, né? O que acontece ali? Porque quando chega no estágio de larva, né, o estágio larval, essas larvas necessitam de matéria orgânica. Então a fêmea ela sabe onde que ela tem que depositar aqueles ovinhos, e os ovinhos não são depositados na água, e sim a milímetros de distância perto da lâmina d'água,
Eu vou demonstrar isso aqui também. Eu falei que os dados eram de primeira linha, né? E realmente são. Então vamos continuar aqui. Então tá aqui, ó. Garrafa, lata, plástico, poço, cisterna, pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Não tem muita parte de pneu. Isso em 2000, tá certo? Isso em 2000, tá? Você só para dar uma noção. Depois, comparando para 2006, né? Notem que tem uma mudança. O que houve aqui? Agora sim. Notem que tem uma mudança, assim, um pouco, né? Um pouco de mudança, mas continua predominante. Tambor, tanque, barril, tina, tonéis e depósitos de barro, né? Então é óbvio que a gente tem que ter uma conscientização. E na minha opinião, aliás, na minha opinião, não. Isso é certeza. Isso tem que ser feito o ano todo. Não só, é verão, não sei o que, não. E uma coisa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é importante citar também, essas galerias de águas pluviais, qual é a água da chuva? Gente, às vezes você fica no ponto de ônibus, você é literalmente massacrado por esses mosquitos. E você olha, eles estão ali, justamente nas galerias de água pluvial. Então, também há pesquisas que demonstram, não é só negocinho de água limpa e parada, não, tá certo? Ele gosta justamente da água que tiver ali a matéria orgânica, tá certo? Mas continuando aqui. Os sorotipos circulantes, tá certo? Isso em 2006, tá? Então, olha só, né? Em 2006, olha só, dengue do tipo 3, não é? Dengue do tipo 2, aqui, por exemplo, é parte de Amazonas, né? Roraima, Piauí, pegando aqui, você vê que a maior parte é o tipo 3, né? Em amarelo, 1, 2 e 3, né? Aqui estava sem informação ainda, a parte Paraíba ali. Então vamos seguindo. Casos notificados de dengue por região geográfica, de 86 a 2006, né? Então, nota o pico aqui de 2002, não é? Olha, gente, é uma coisa assim, é lamentável mesmo, né? É lamentável, né? Tendo seu local de origem a África, por exemplo, em Recife, em 1685, ocorre o primeiro caso de dengue no Brasil, em 1685. Aí em Salvador, em 1692, provoca 2.000 mortes. Aí em Rio de Janeiro e São Paulo, em 1846, a doença é considerada como epidemia, né, no Brasil, e a partir daí atinge vários estados. Depois, na Filipinas, em 53, um surto de dengue hemorrágico. E por aí vai, né? Por aí vai. É conhecido desde os tempos de colônia. Desde os tempos de colônia, né? Então, assim, tem que se tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá certo? Esse caso, por exemplo, de 1846, o mosquito Aedes aegypti, né, tornou-se conhecido quando uma epidemia de dengue atingiu o Rio de Janeiro, São Paulo, chegando até Salvador, e entre 1851 e 1853, né, e depois, em 1916, São Paulo foi atingida por epidemias da doença. Por exemplo, em 1923, Niterói, aqui no Rio de Janeiro, né, teve uma luta enorme contra a epidemia nessa região oceânica, né, em sua região oceânica. Aí, em 1903, né, Oswaldo Cruz, então, de diretor-geral de saúde pública, implantou um programa de combate ao mosquito que alcançou seu auge em 1909. Aí depois, em 1957, anuncia o quê? Se anuncia que a doença estava erradicada, né? Aí depois, embora, olha só, embora colocaram, não, foi erradicada em 57, os casos continuavam ocorrendo, né? Até 82.
Até 82. Aí, em 86, foram registradas epidemias no Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, né? Então, nós tivemos duas grandes epidemias na região sudeste. A primeira, em 86 até 87, foram quase 90 mil casos. A segunda, entre 90 e 91, com aproximadamente 100 mil casos. E a partir de 95, o dengue passa a ser registrado em todas as regiões do país. Em 98, ocorrem 570.148 casos, né? Em 99, 204.210. E em 2000, até a primeira semana de março, foram 6.104. Né? Atualmente, só para vocês terem uma noção, o dengue na forma hemorrágica está entre as 10 primeiras causas de hospitalização e morte de crianças em países da Ásia, na parte tropical. Nas Américas, a primeira epidemia de dengue hemorrágica que se tem notícia ocorreu em Cuba, em 1981, tá certo? Olha só que curioso, né? Curiosidade, né? Então, da infecção à transmissão, né? Que é o que todo mundo quer saber. Bom, a presença do vírus, do vetor, né, acontece após o chamado período de incubação extrínseca, né? Cerca de 12 a 14 dias a partir do momento em que o mosquito picou uma pessoa infectada. Ocorre multiplicação do vírus. Ah, professor, então, quando eu... Cuidado, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou explicar. Quando eu vejo lá né, até alguns gostam de falar, o Aedes aegypti, né? Tô vendo ele lá, aliás, a fêmea, né? As patinhas todas brancas, é ela que está lá, ela que me picou, etc. Vou contrair o dengue, né? Não, olha só, está bem aqui, ó, a partir do momento em que o mosquito pica uma pessoa infectada. Olha só, a presença do vírus do vetor acontece após o chamado período de incubação extrínseca, né? Justamente cerca de 12 a 14 dias a partir do momento em que o mosquito picou uma pessoa infectada. Então, ele tem que picar uma pessoa infectada ou durante a reprodução, justamente, isso vai passar e os filhotes já vão nascer com o vírus, tá certo? Aí pode transpassar o vírus, perfeito? Então, vamos lá aqui. Então, pode ocorrer essa herança para os filhotes que nascerem? Sim ou não? Sim. Né? Ocorre essa herança sim. Bom, cada fêmea vai copular uma única vez e vai armazenar o esperma em estruturas denominadas as espermatecas. Tá? Eu vou demonstrar o que é isso. Bom, então o que vai acontecer? Explicando um pouquinho melhor, somente as fêmeas, né, do Aedes aí, que possuem o vírus em suas glândulas salivares e vão ser capazes de transmitir a doença para o homem. A especificidade dessas fêmeazinhas, né, como agente vetor, é explicada porque a alimentação com sangue é necessária. Para quê? Por que ela é hematófaga? Né? Alguém sabe? Eu vou colocar até alguns segundos aqui no chat. Alguém sabe o porquê? Não? Eu respondo. Para a maturação dos ovos. Por isso que ela se alimenta de sangue. Mas ela só vai se alimentar, vamos dizer assim, de sangue? Coisa esquisita, professor. Meu professor lá de ciências, ou professor, ou de biologia. Não, calma. A alimentação regular, tanto de machos como de fêmeas, é baseada o quê? Na seiva de plantas. Então entendi. Então essa alimentação com sangue é necessária somente para a maturação dos ovos. Sim. Agora, a presença do vírus, na glândula salivar, né, do vetor, no caso o pernilongo, né,
acontece após o chamado período de incubação extrínseca, né, de 12 a 14 dias, a partir do momento em que o mosquito picou uma pessoa infectada. Aí o que vai acontecer? O vírus vai se multiplicar em diversos tecidos do inseto, tá? Então, quando a mídia fala a glândula, não, em vários tecidos do inseto. O professor Igor Maquieira que afirma isso? Sim, mas através de dados do Instituto Oswaldo Cruz. Tá certo? Do Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública, que é o PDTSP. Caramba! Né? E já colocando um gancho aqui, olha que tem pessoas negando eficácia de vacinas, pessoas falando loucuras que vacina causa doenças. Pelo amor de Deus, né? Inclusive até agora tem também ministro negando evolução, né? E olha, faça-me um favor, né? Vai ter uma aulinha de biologia lá no ensino fundamental, né? Nem o 2, começa no 1, né? Até chegar e concluir todo o curso, pelo menos de ensino médio. Aliás, um bom curso, porque não dá para aguentar um negócio desse, né? Não sabe nem o que é um vírus, né? O que é um DNA, um RNA, né? Não sabe nem um básico, mas começa a falar um bando de asneira pela boca fora, né? E isso atinge justamente a opinião pública, né? E começa a ter essas notícias falsas aí, né? Enfim, a mesma coisa do aquecimento global, que tanto a gente bate na tecla aqui. Então, esse vírus, onde é que eu estava assim? O vírus está se multiplicando em diversos tecidos do inseto, desde o intestino até as glândulas salivares. É óbvio que ele gosta, vamos dizer assim, de temperaturas altas, né? Esse período de incubação em temperaturas altas pode ser abreviado, tá certo? Pode ser abreviado. Eles fazem até uma conexãozinha de aquecimento global com maiores casos de dengue. Não, não é isso. Né? Não confunda um fenômeno com vulnerabilidade, novamente. O que acontece, justamente, é que a área urbana está crescendo de forma desordenada. Então, quando cresce de forma desordenada, ferrou. Né? Ferrou. Né? Agora, o vírus da dengue não é nocivo para o Aedes, né? E uma vez infectado, o mosquito se torna vetor permanente da infecção. Permanente. Em alguns casos, o vírus se multiplica até no ovário e outros tecidos do sistema reprodutor do mosquito. Aí o que vai acontecer? Deste modo, parte dos filhotes de uma fêmea infectada já vai nascer com o vírus, que pode ser transmitido de forma hereditária através de várias gerações de mosquito. Né? Então, nesse caso, o dengue está circulando entre os mosquitos de forma silenciosa. Mesmo que não ocorra registro de casos entre humanos. Então, necessariamente, cada fêmea copula uma única vez e vai armazenar o esperma do macho nas espermatecas. O que vai acontecer? A partir de então, ela vai realizar diversas posturas com cerca de 200 ovos cada uma. Isso em milhares de criadores. Milhares de criadores. Ah, pode ser de uma mesma casa? Não. Milhares de criadores. Outro fato interessante, gente, é que os ovos, eles não são, como eu falei, depositados exatamente na água, mas na parede do foco, alguns milímetros acima da superfície. Aí, quando entra em contato com a água, esses ovos levam de 10 a 30 minutos para eclodir, né? Para se romper. Imagina lá o pintinho saindo do ovo, né? Para se romper. Dependendo de condições, por exemplo, temperatura. Agora vem o principal. Esses ovos têm uma resistência incrível. Eles sobrevivem sem contato com a água.
Ora, o que acontece aqui? Por exemplo, no espaço de 3 meses, quase todos os ovos vão sobreviver sem contato com a água. A partir deste ponto, a taxa de eclosão vai cair, é óbvio, sobretudo em climas secos. Em um período que varia entre 5 e 7 dias, a larva passa por diversas etapas, eu vou demonstrar aqui em imagens, de metamorfose, até dar origem a um novo mosquito. Para que a larva cresça, é preciso haver o quê? Matéria orgânica na água, né? Utilizada como alimento. O ciclo de vida do Aedes dura cerca de 30 dias. 30 dias. Tendo os machos um ciclo mais breve que as fêmeas, ou seja, os machinhos morrem antes. Bom, enfim, é óbvio que ele não é, vamos dizer assim, exclusivo, né? O Aedes aegypti é o vetor exclusivo da dengue, né? Bom, na maior parte da natureza, na maior parte do mundo, sim, é ele. Mas algumas áreas têm o Aedes albopictus, né? Esse mosquito também invadiu o Brasil, tá certo? Provavelmente na segunda metade da década de 80. Mas eu não vou entrar muito nos méritos dele aqui agora, não, tá certo? Não vou, não. Então tá aí, né? Vai afetar o paciente a nível celular, é óbvio, né? Então tá aqui, né? Bem rapidamente, né? Mosquito pica, né? Adquire o vírus, né? Período de transmissibilidade, né? Período de incubação extrínseco, né? Intrínseco, né? Dentro do corpo humano, e assim vai, né? E assim vai. Bem didático, justamente tudo que eu acabei de falar nesse trecho que pega desde a infecção à transmissão. Eles são insetos holometábolos. O que é isso? Que nome feio, professor. Não, calma. Né? Você que já fez ensino fundamental, ensino médio. Caramba, estou me lembrando do nome, né? Metamorfose completa, né? Ovo, larva, né? Até chegar o adulto, né? Vou demonstrar as imagens aqui, senão acaba a curiosidade. Esse é o ciclo do mosquito do gênero Culex, né? Que é o mesmo ciclo reprodutivo do dengue. Então, ovo, larva, pupa, ímago, né? E o chamado, né, o adulto. Enfim, aqui rapidamente, olha que curioso que eu coloquei, né? Tem um estímulo alimentar, tá certo? Aqui não é ele, aqui eu só coloquei um inseto hematófago, que se alimenta de sangue, servindo apenas como exemplo. Então, os gânglios cerebrais, tá certo? Ah, corpo cardíaco, etc. Esse hormônio aqui, né? Justamente, né? O, o PTTH, né? O hormônio protoracicotrópico, né? Justamente é ele que vai estimular para ter a reprodução, tá certo? Para ter a reprodução. A ecdizona, né? O hormônio da muda, desde os caracteres larvários, os caracteres pupais, os caracteres adultos, né? Então, se resumir aqui, é muito importante para a parte de reprodução. As peças bucais, né? Todo mundo sabe, ou você que não sabe, aparelho picador, sugador, com uma probóscide, um austelo e a tromba, né? Primeiro par de mandíbulas, primeiro par de maxilas, os palpos maxilares, o segundo par de maxilas, né? O lábio, os palpos labiais, a epifaringe, o canal salivar, bainha da tromba e tá ele aí. Ô maldito. Ah, a gente tá falando, puxa, não tá aparecendo nada. Calma, né? Então tá aí, o aparelho picador, sugador, tá certo? Ah, outra curiosidade, eles se baseiam muito por calor, transpiração.
Caramba, a pessoa fica lá voando na minha cara ali, aquele barulho. Não, né? Justamente, ou nos pés, né? Porque muita transpiração, perda de calor, e ali você está respirando também, perdendo calor ali. Eles gostam disso, tá certo? Aqui, né, classe insecta, né? Eu falei tanto da espermateca ou receptáculo seminal, né? É, olha, a fêmea também tem. Olha lá, a vagina tá lá, né? O ovário, a glândula acessória, né? Então, tá aqui. O macho, o ducto ejaculador, o pênis, a vesícula seminal, a glândula acessória, o testículo, o ducto deferente. Aí vai falar, puxa, professor, como é semelhante um pouco semelhante, né? A, os próprios humanos, né? Sim, aí vem lá a ministra e fala que a evolução não existe, né? É sempre uma papagaiada, não dá para aguentar mais isso daí, né? Negócio de terra plana, que evolução não existe, e toda essa patifaria que estão divulgando aí, né? Além do aquecimento global, agora pegando até crianças para ganhar prêmio Nobel e etc. Enfim, vamos lá aqui. E as dúvidas, né? É, Quais são as dúvidas? Dengue não tem tratamento, né? A dengue não tem tratamento, será? Lembrando, gente, tá? A imagem está um pouco distorcida, preservando as pessoas aí que estão no corredor desse hospital. Essa imagem foi contraída da internet, já tem bastante tempo, tá? Estou reproduzindo, você que está chegando agora, essa é praticamente uma palestra, aliás, é uma palestra, né? Isso daí foi até na minha época de estágio, eu reproduzi isso daí também para alguns alunos de ensino médio. Ah, então vamos lá, vamos começar a desmentir essas fake news. Lembrando que hoje é só a parte um, depois tem entrevistas, tá, tem vídeos de exames, infectologistas de universidades, tá certo? Isso tudo é um materialzinho que foi divulgado pelo SUS há um tempo atrás, em parceria com a Fiocruz, com outros órgãos, tá certo? É, Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde também participou disso daí, tá? Isso faz parte de um livro, tá? Teve mais ou menos 300 mil exemplares em 2007, tá certo? E muito legal, são informações realmente assim de primeira linha mesmo. E vamos começar a desmentir. Vamos lá. A dengue não tem tratamento. Eles alegam isso. Essa afirmativa é frequentemente repetida, inclusive citada em publicações internacionais. De fato, né, não existe antiviral capaz de reduzir a viremia ou algum tipo de medicamento que vai bloquear os mecanismos fisiopatológicos que vão conduzir ao choque e a grandes hemorragias. Entretanto, essa carência, gente, ela vai ser compensada pela aplicação de um conjunto de conhecimentos que vai permitir, né, classificar o paciente de acordo com seus sintomas, a fase da doença, reconhecer precocemente os sinais de alerta, iniciando a tempo o tratamento adequado. Tá certo? Isso daqui é muito legal mesmo, tá? Essa notícia de 2003, o informe da Fiocruz, aqui no canto da direita, tá? Células do Aedes aegypti, tá? Os vírus são os pequenos pontos pretos dentro das vesículas na parte inferior da imagem. Então, o projeto de vacina para a dengue ganha 7 milhões de dólares, tá certo? Aqui tem uma particularidade muito legal. Eu não sei se vocês vão conseguir ler. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui para falar para vocês onde é que está. Eu acho que não está aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá aqui sim. Vocês já ouviram falar que vírus, né, que vacinas, desculpem, ela é feita com um vírus atenuado, não é? O que é isso? Ah, ele é feito a partir do próprio vírus. Isso pode gerar reações adversas. Adversas, desculpe. Como a vacina da gripe. Meu pai até tomou aqui no Rio de Janeiro. Importante, tá, gente? Alô, população, principalmente idosa aí, né? Mas vamos lá aqui. Tem um trecho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler. Esse tipo de imunização, o coordenador do projeto ele fala aqui, tá? Que vai apresentar um diferencial vantajoso em relação às demais vacinas testadas no mundo. Em vez de se ter as partes do vírus que defendem o ser humano e que provocam a doença, a vacina de DNA só armazenará as porções de defesa, causando menos efeitos colaterais. Para esse projeto, serão utilizadas técnicas avançadas de bioinformática, imunologia e biologia molecular. Gente, que coisa linda isso. Que coisa linda, né? Apesar do meu forte ser a área ambiental, mas realmente isso é uma coisa linda, gente. É lindo. O trabalho dessa gente realmente não merece só parabéns, merece todos o aplausos, méritos, merece tudo de bom. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Eu estava lendo hoje os avanços já para a vacina para chikungunya, né? O mexicano, né? Depois eu vou apresentar a notícia, né? E que ele falou que já pode partir daí para uma vacina para dengue também. Fiocruz, né? Parte, tudo englobado, uma coisa só, né? Engloba uma coisa só, né? Então isso é bastante bonito, extremamente relevante, né? É, a relevância disso, né? Uma coisa extremamente benéfica, né? Benéfica, né? Mas esses testes continuam, tá certo? Continuam. Vamos continuar aqui. Bom, para se evitar, por exemplo, né, que se leve o indivíduo à morte, né? Caramba, agora sim. Bom, então é necessário duas coisinhas básicas. Primeiro, reservar sangue e derivados em abundância e ter acesso a recursos avançados. Bom, se o choque por dengue for tratado de forma precoce, né, adequadamente, com soluções cristalóides, por exemplo, um volume de 60, 80 mililitros por quilo dia, né, estaremos evitando a evolução desfavorável, né? Poxa, professor, o que quer dizer essas soluções cristalóides, volume de 60 mililitros, etc., né? Então aqui tem soro, não é? Por isso que fala que é muito importante a hidratação, né? Realmente, são poucos os casos de hemorragia de dengue que necessitam de transfusão de concentrados de hemácia, ou chamado sangue total, tá certo? Com relação às plaquetas, é bem sabido que no dengue são produzidos anticorpos contra as mesmas, né? Ah, professor, então por isso que fala lá, puxa, baixou as plaquetas, é justamente isso daí? Né? Nosso corpo produz anticorpos contra as mesmas, de modo que a transfusão é teoricamente inútil, uma vez que as plaquetas transfundidas serão destruídas. Agora, alto lá. Quando há menos de 50 mil por metro cúbico de sangue e presença de sangramento, a transfusão de concentrado de plaquetas é indicada, tá certo? Então você tem que ter recursos, né? Coisa que, infelizmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, alguns hospitais estão passando
por uma situação extremamente delicada, né? De recursos, né? Alguns casos você vai necessitar de uma tomografia computadorizada, ultrassonografia, técnica de isolamento viral, né? Inclusive, a Fiocruz desenvolveu uma técnica que em poucos minutos você já tem o resultado também, tá? Coisa fantástica mesmo. Realmente tá bem avançada. Tá bem avançado mesmo. Bom, né? É, tem alguns erros, né, que são aplicados, né? Somente em pessoas, né, de classe social menos favorecidas, né, é que vão ocorrer, né, esses casos de dengue. Olha, isso é preocupante, porque esse erro pode levar à organização do serviço de saúde de forma a capacitar médicos, enfermeiros e serviços públicos que atendam, né, em locais mais pobres, né? Então, pode deixar os profissionais de alguns setores sem uma capacitação adequada. Pode falar, puxa, professor, é mesmo? É. E tal fato ocorreu em Recife. Recife. Durante a dengue de 2002, pelo sorotipo 3. Tá? Na ocasião, a maioria dos óbitos ocorreu em hospitais da rede particular. Né? Então, em todos os países de ocorrência do dengue, né, teve casos graves, muitas vezes fatais, até mesmo em médicos, enfermeiros, em todas as classes, políticos, enfim, né? Tanto pessoal de baixa renda como de média e de alta renda. Tem outros mitos também, né? As complicações do dengue surgem só no pico da febre, né? Na realidade, não. O período crítico coincide com essa defervescência da febre, né? Geralmente, durante a queda da febre ou pouco depois, pode ser constatada a hemoconcentração, com surgimento de derrames cavitários, né? Ou seja, nas cavidades, né? Vai resultar no extravasamento plasmático, graves consequências clínicas. Olha só, pode aparecer uma hipotensão arterial, baixo débito cardíaco, taquicardia, pulso fino e rápido, né? Uma cianose periférica e até mesmo um choque. Essa evolução desfavorável pode ser evitada se o doente com dengue for colocado em observação clínica, né? Tem que ter uma vigilância, né? Isso são imagens, né? Infelizmente, eu tenho que passar essas imagens para alertar não só o público do meu canal, mas a todos, né? A todos. Tem outras também. Pacientes com dengue clássico não. Essa é importantíssima. Pacientes com dengue clássico não têm complicações. Estas só ocorrem na FHD. FHD é febre do dengue hemorrágico, tá certo? Gente, é um erro grave, inclusive, achar que as complicações só irão ocorrer em pacientes com dengue hemorrágico, atribuindo boa evolução a todos os pacientes com dengue clássico, né? Aí fala, a febre do dengue incomoda, mas não mata, né? O dengue clássico, ele vai se associar, gente, né? Isso ocorre com relativa frequência, alterações da função hepática, miocardite, aliás, outras cardiopatias, manifestações neurológicas que vão afetar o sistema nervoso central, tá certo? Por isso que é muito difícil, aliás, hoje é um pouco mais fácil, você tem métodos avançadíssimos, como eu acabei de falar, que identificam se você está com dengue ou não em questões de minutos, né? Mas é complicado, porque pode levar até um síndrome por choque do dengue, né? Não só quadro hemorrágico, como eu acabei de falar, quadros de pressão arterial, quadros cardíacos, se a pessoa for, então, hipertensa ou ter problemas cardíacos, pode se complicar. Então, o profissional da área da saúde vai ter que estar muito bem preparado para isso daí, tá certo? Bom, aí tá ela aí, né? Tá bem carregada de sangue, né? Enfim. Então tá aqui o aparelho que eu acabei de demonstrar, né? Isso daqui.
Cadê? Né, justamente o aparelho picador sugador está justamente aqui na frente, né? Demonstrando aqui. Bom, vamos continuar aqui. Opa, enfim. Não há gravidade na primo-infecção pelo vírus, né? Tópico especial. O que vai acontecer aqui? Né? Acreditar que a primo-infecção é sempre benigna, né? Em que virtude da chamada infecção sequencial, qualquer infecção secundária evoluirá com gravidade, é erro, né? É erro. Por quê? Né? Por quê? Bom, para explicar essa origem dessas alterações que levam ao surgimento do dengue hemorrágico, foram elaboradas algumas hipóteses. A mais conhecida delas é a chamada teoria da infecção sequencial. O que é isso? Né? Ela provoca uma imunidade permanente, a infecção por dengue, contra o sorotipo infectante. Né? Ela vai ter uma imunidade permanente. E imunidade transitória, o que é isso? Ela vai durar de 2 a 3 meses contra os demais tipos. Então, segundo a teoria da infecção sequencial, essa etiopatogenia, né, do dengue hemorrágico, ela está centrada na presença de anticorpos heterólogos, né, que aí vai justamente participar da classe de anticorpos chamados IgGs, né, adquiridos de forma ativa ou passivamente, aí no caso pela placenta, existentes em concentrações subneutralizantes, e assim vai, né? Agora, o que vai acontecer aqui? Esse caso de falar que não há gravidade na prima infecção pelo vírus do dengue, tem uma gravidade sim, tá certo? Há essa gravidade, né? Além da teoria da infecção sequencial, existe a chamada hipótese integral, né, que segundo a qual a ocorrência do dengue hemorrágico dependeria da conjunção de fatores individuais, epidemiológicos e do próprio vírus. Então, por exemplo, essa prima infecção também vai entrar a densidade elevada do vetor, a população suscetível, a infecção sequencial, sobretudo quando a segunda infecção ocorre até 5 anos após a primeira, a sequência dos vírus infectantes, circulação dos vírus em grande intensidade, né, também é um risco, né, para a ocorrência de formas mais graves, que é a síndrome de choque do dengue, que é o SCD, e o FHD, que é a febre de dengue hemorrágico, tá certo? Bom, então aqui está tudo justamente a prima infecção, né, como é que ela ocorre, né? O que vai acontecer? Os complexos imunes vão ligar-se, né, aos fagócitos, que são rapidamente internalizados, né? Resultando em infecção celular seguida de rápida replicação viral. Em outras palavras, anticorpos em concentrações subneutralizantes impedem a reinfecção pelo mesmo sorotipo que estimulou a sua produção, mas, por outro lado, facilita a infecção por outros sorotipos. Né? Por isso que fala, eu peguei a dengue do tipo 1, eu não pego mais, mas posso pegar do tipo 2, 3 e 4. Entenderam? É isso aí. A virulência da cepa e o próprio sorotipo pode estar ligados à ocorrência do dengue hemorrágico ou não. Lembrando, gente, vocês que já estão no ensino fundamental, médio, né? Mas o médio aborda muito o sistema complemento. Não vou entrar nisso aqui, tá? Você que tem curiosidade, pode jogar no Google o que é o sistema complemento, tá? Para não ficar uma coisa maçante aqui. Tá? Os anticorpos são responsáveis por respostas imunes secundárias, sendo a mais abundantes no plasma, né? A dinâmica de transmissão, né? Então tá aqui, ó. São macrodeterminantes: temperatura e umidade do ar, alta densidade populacional, coleta de resíduos sólidos,
Puxa, sou coleta de resíduos sólidos? Sim. Inclusive, né, já está o aviso no Rio de Janeiro, proibição de sacolas plásticas convencionais, né? Então, tudo se encaixa, gente. Quando eu falei no início que tudo se encaixa, por quê? Coleta de resíduos sólidos, né? Pensa uma pessoa que ganha um salário mínimo, você vai ter dinheiro para ficar comprando um paco de sacolas biodegradáveis ou de aba 4, né? Aquela coisinha que de biodegradável não tem nada, que tem que ter condições ambientais adequadas. Né? Não, ele pegava e reutilizava a sacola para condicionar seu lixo para ter a coleta. Né? Lembrando que ainda existem lixões no país. E grande parte desses aterros, chamados aterros sanitários, né, que alguns são uma verdadeira, vamos dizer assim, calamidade. Né? Então, a coleta de resíduos sólidos, tratamento adequado, abastecimento de água. Poxa, professor, abastecimento de água, sim. Então, de abastecimento de água tem que ter o quê? Energia de qualidade. A água não chega na sua casa, né? Você soprando uma mangueirinha, né? Tem tratamento, tem sistema de bombeamento, né? Então depende de energia elétrica, né? Olha ela aí de novo, né? E tem os microdeterminantes, né? O percentual de suscetíveis aos sorotipos circulantes, a abundância e tipo de criadores, que eu demonstrei os criadores no início, né? Altos índices de infestação predial, né? Puxa, minha área aqui está com muito, não está? E as densidades de fêmeas do vetor. Caramba, tem muita fêmea nessa área, não tem? Né? Então tem que ter mais estudos de campo, que se chama, a respeito disso daí. Tá certo? Algumas cepazinhas. Bom, a infecção e a doença, né? Existe justamente, né? Justamente a transmissão assintomática e a oligossintomática, né? O que vai acontecer aqui, né? Então, o período de incubação costuma ser de 4 a 7 dias, tá? O período de incubação. Embora possa variar de 2 até 15 dias. Então, o espectro clínico, desculpe, dessas infecções sintomáticas, ela pode variar desde uma enfermidade febril indiferenciada até a síndrome de choque. Ora, professor, o que vai acontecer aqui? Simples, né? A assintomática está relacionada a fatores ambientais individuais do vetor e do próprio vírus. O percentual de infecções assintomáticas e oligossintomáticas vai variar de 29% a 56%. Pode ocorrer uma febre de curta duração, acompanhada de faringite, rinite, né? E tosse branda. Aí fala, puxa, professor, caramba, pode confundir então isso com doença cardíaca, pode confundir com uma faringite. Pode confundir com isso tudo. Por isso que o profissional tem que estar muito bem preparado e, além disso, você tem que ter uma estrutura para realizar esses exames, por exemplo, igual agora lá que a Fiocruz lançou, de 15 a 30 minutos, se eu não me engano, você tem, como é que se diz, o resultado, tá certo? Então, por exemplo, nós temos o dengue clássico, né? E o hemorrágico, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Geralmente, o dengue clássico, você vai ter uma febre de início súbito, uma cefaleia, o que é isso? Já coloquei ali, entre aspas, dor de cabeça, uma apatia. O que é apatia? Não responde muito bem aos estímulos, sonolência, vômito, diarreia, fezes moles. Em crianças, cefaleia, dor em vários músculos, que é a mialgia, uma artralgia, que é associada a articulações, irritabilidade, ausência de manifestações respiratórias, pode surgir petequias, né, pequena hemorragia nos vasos sanguíneos, em várias partes do corpo, em 5 a 30% nos casos de manifestações hemorrágicas, ocorrendo em várias partes do corpo. Já a FHD, né, a febre hemorrágica, né, e o síndrome de choque por dengue, que é isso daqui,
né? 4 sintomas básicos: febre alta, a hepatomegalia, que é o fígado aumentado, hemorragia de insuficiência circulatória e plaquetas abaixo de 20.000 células por mililitro de sangue. Então tá aqui o fígado normal, né? E aqui uma hepatomegalia, né? Depois eu vou demonstrar isso. Essa é só a parte 1. Depois eu vou demonstrar isso em alguns vídeos. Isso está dividido em partes. Hoje é a parte 1. Tá? Eu vou dividir isso em algumas partes. Vocês vão gostar muito, gente. Então tem várias manifestações hemorrágicas, petecas, exantemas. O que é exantema? É uma erupção cutânea, né? Erupção pela pele, né? Caracterizada pela saída de fluidos e proteínas, predominantemente a albumina, né? Gera uma hipovolemia, né, um volume sanguíneo anormalmente diminuído, hipotensão arterial e choque, né, que é a morte. Já falei ativação do sistema complemento, liberação de linfócitos TCD4, TCD8+, né, que leva a hemorragias, pois destrói os fagócitos. Né? Os TCD4 eles vão agir na ativação da inflamação do anticorpo, e o CD8 vão agir para destruir células tumorais e virais. Sistema complemento, né, agindo. Eu coloquei isso daqui, gente, só a nível de curiosidade. Tá? Quem tiver com curiosidade, o sistema complemento é um pouquinho complicado para o leigo entender aí. Você que já cursou o ensino médio, com certeza já viu. Então, o que tem que ser feito? Né? O que tem que ser feito? Bom, você vai medir, né, a pressão arterial, tá certo? Do paciente, sentado e deitado, tá? Assim como o médico faz às vezes no exame de rotina, porque dá diferença, né? A presença de febre, hepatomegalia ou dor abdominal, o estado de hidratação dessa pessoa, o seu peso, o nível de consciência e a prova do laço. Eu vou demonstrar num vídeo aqui como que se dá a prova do laço, tá certo? Então aí tem algumas imagens, né? Coloquei ali como tópico especial a prova do laço. Como é que é feita a prova do laço? Tá? Eu já vou citar para vocês aqui. Ele é, assim, praticamente obrigatório realizar em todos os casos suspeitos de dengue, né? No exame físico. Então você vai desenhar uma área ao redor do polegar ou um quadrado de 2,5 cm de lado no antebraço da pessoa. E vai verificar a PA. PA é a pressão arterial, tá? Sentada ou deitada. Aí vai calcular o valor médio da PAS e da PAD, né, da pressão arterial sentada e deitada. Vai insuflar novamente o manguito até o valor médio e aguardar por 5 minutos. Né? Se for uma criança, vai ser 3 minutos. Ou até o aparecimento de petecas. Né? Vai contar o número de petecas dentro da marcação feita, vai considerar positivo quando houver 20 ou mais petecas em adultos e 10 ou mais petecas em crianças. Ele é muito importante, gente, essa prova do laço, para triagem do paciente suspeito de dengue, pois pode ser a única manifestação hemorrágica de casos complicados ou justamente a febre hemorrágica de dengue, podendo representar a presença de plaquetopenia ou de fragilidade capilar, né? Justamente a queda das plaquetas ali. Né? Aqui está as imagens da prova do laço, tá? Está sendo realizada numa criança, tá? Deve ser feito, como eu falei, tá? Aqui está justamente o que tem, como é que é feita a prova do laço. Tá? Eu vou abrir aqui, né? E a parte de manejo, né? E algumas imagens, né? Né? Então, quando parte de manejo, né? O objetivo, né? Com isso que eu estou apresentando, é que você se sinta, né, capaz de. Essa é a parte 1, vem mais coisa por aí, de suspeitar e diagnosticar clinicamente a dengue. Ou melhor dizendo, o dengue, né?
solicitar os exames complementares indicados e conduzir adequadamente o tratamento de seu paciente. Então, aqui foi um resumo, assim, justamente uma visão geral, tá? Deixa eu abrir mais aqui. Olha quantas larvas aqui, minha gente. Nossa Senhora, né? Manejo clínico, né? Então, justamente, uma coisinha básica, não é? Mas é extremamente didático, né? Alguns pontos, é óbvio, eu lasquei na biologia, né? Aqui mais o estágio é larval, né? Olha só, gente, parte de. Eu não coloquei aqui as petecas, acho que sim, né? E as xantemas. Então tá ali, ela, as costas, olha como é que ficou, olha, né? Com uma pressão, né? É, ali o problema é pulmonar, que eu relatei. Aqui o caso das petecas. Tá certo? Coloquei ele como fim